Sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcasts. Você acabou de ver aí na última semana, no último domingo, o episódio de número 150. Então estamos agora em 151 episódios compartilhando histórias, testemunhos e algo que Deus fez na vida de alguém que você pode de repente estar passando por situações semelhantes e você pode se identificar com aquilo que a gente vai compartilhar aqui. Muito obrigado. Nas câmeras hoje, meu amigo Ricardo Barbie não está do meu lado. Está fazendo bagunça atrás das câmeras. Obrigado, Ricardo, por esse apoio. E hoje temos mais uma entrevista para compartilhar algo de sobrenatural do que Deus tem feito. Com a gente hoje, Juliano Medeiros. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, André. Muito obrigado, presbítero Ricardo, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui no TronoCast. E estamos aqui para conversar. Vamos abordar alguns assuntos aí. Estamos à disposição de vocês para as perguntas, para o que for de edificação para a Igreja do Senhor. Amém. É uma honra para nós, né? O pastor Juliano, que está no Centro Evangélico Missões, né? Desenvolvendo o trabalho lá, o pastorado. Na Palhoça, né? Sou pastor auxiliar na Palhoça. Muito bom, muito bom. Juliano, a gente sempre começa perguntando assim, como que foi a tua vida, como que foi a tua infância, né? Como é que foi a tua primeira experiência com Deus? Como é que tu pode compartilhar para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, de como foi a sua história? Puxa, essa pergunta, minha primeira experiência com Deus, essa realmente toca profundo numa memória minha que eu nem esperava que fosse ser acionada. Mas eu acho interessante você contar essa história porque ela foi muito gratificante. Lembro-me que meu pai estava numa varanda de uma casa que nós tínhamos. Meu pai estava no final da varanda com as mãos juntas e eu perguntei para o meu pai assim, o que o pai está fazendo? E ele disse assim, eu estou falando com Deus. Então eu assim, e quem é Deus? Né? E aí meu pai falou alguma coisa que eu já não lembro direito porque eu tinha 5 anos de idade nessa época. Mas foi a primeira vez que eu ouvi falar de Deus. E olha que desde que eu me converti, eu nunca me dei conta de que a primeira vez realmente tinha sido aquele momento ali, né? Bom, o meu pai, ele teve alguns problemas. Ele era diagnosticado como tendo... Alguns botavam como psicose, outros como esquizofrenia, né? E por conta disso, nós passamos bastante dificuldade, assim, na infância. E para mim, como um garoto, aquilo acabou tendo um impacto maior ainda, porque eu lembro que minha mãe certa vez me disse, ela tinha que me alertar, ela disse, olha, o teu pai ele é doente, então não dá para levar a sério tudo que ele fala, porque ele poderia falar alguma coisa que saísse até do controle dela, né? Então, e aquilo ali teve um impacto muito forte para mim, porque eu não podia acreditar no meu pai. Né? E por uma questão de prudência, né? Enfim, tinha que ser assim. Muitos anos se passaram e um dia minha mãe me contou uma história. E essa história, depois ela vai ter lá na frente um porquê. E ela me disse que o meu pai ele sofreu um acidente, né? Ele era deficiente de uma perna por conta de um acidente quando eu tinha 1 ano de idade. E a minha mãe, ela disse para mim que eu era muito apegado no meu pai, pequenininho, eu chegava e eu tinha 1 ano e pouco ali, provavelmente já devia andar, e eu chegava e eu ia no pai, eu não ia na mãe. E certo dia ela acordou com meu pai fazendo um barulho estranho e ela chegou no banheiro, chamou ele pelo nome e ele disse assim, eu não sou fulano, eu sou um espírito que veio para destruir a vida dele. E ela sentou na mesa e conversou ali algum tempo. E ela disse que eu levantei, saí do quarto e fui onde eles estavam. Mas eu não fui no meu pai como eu sempre ia. Eu olhei para ele e fui na minha mãe. Aí ela pegou e falou assim, eu não quero mais que isso aconteça, que tu manifeste e tal. E ele disse assim, não vou fazer isso, eu vou atuar nele através de intuições. E o que são as intuições? São os pensamentos. A pessoa tem uma intuição de que algo é daquele jeito, de que algo é de uma certa forma, ela acredita em algo e essa ideia errada dela é difícil de tirar da mente dela. E uma pessoa quando essa pessoa vai cair na psiquiatria, ela vai ser diagnosticada como psicótica, esquizofrênica ou alguma outra coisa, né?
Eu, sinceramente, até hoje eu não sei os limites do problema espiritual para o psiquiátrico, né? Eu sei que o cérebro humano ele tem química, ele tem os mecanismos psicológicos que nós não conhecemos, e eu sei que existe um mundo espiritual também, né? Se nós olhássemos o relato do endemoniado gadareno, um psiquiatra daria o seu diagnóstico para aquilo ali, que seria sem a menção de qualquer atividade espiritual, mas nós sabemos que havia ali. Então é muito difícil, porque nós lidamos com coisas abstratas. Os espíritos eu não diria que são abstratos, mas a gente não consegue vê-los, palpá-los ou testá-los, né? Então é difícil. Enfim. Só uma pergunta nesse tempo. Os seus pais eram cristãos? Não. Tinham alguma experiência com Deus? Não. Eles eram assim, eles tinham as crenças deles de família. Né? E, enfim, mas não eram praticantes de nenhuma religião. E aí... Só que eu não associava, durante toda a minha infância, eu nunca associei o problema do meu pai a essa situação espiritual, porque eu não sabia disso. Lá no final da minha adolescência é que a minha mãe me contou esse episódio. E aí já era um momento em que Deus já estava começando a preparar as coisas para que eu viesse para Jesus, né? Só que eu tinha uma confusão muito grande dentro da minha mente, porque eu ouvi o evangelho, vou botar até entre aspas o evangelho, mas eu ouvi falar sobre Jesus e sobre a Bíblia a princípio por duas fontes que tem uma teologia com a qual eu não concordo hoje, né? E as duas também tinham um conflito entre elas. Então aquilo gerava muita confusão na minha cabeça. E para mim, muitas coisas que eram cristãs, que eram doutrinas cristãs, realmente pareciam exageros. Algumas realmente eram exageros, né, que a gente ouvia, enfim. E aí, mas isso com que idade? Isso aí eu fiquei... eu estou falando aqui de um período que foi desde essa minha primeira consciência, né, do meu pai falar quem era Deus, até o momento em que eu me converti. Eu vou botar assim 1 ano antes de eu me converter. Tá. Só que eu de alguma forma eu falava com Deus. E na minha infância, ali lá pelos 13 anos, tudo eu falava com Deus. Eu lembro até que às vezes eu estava eu me retirava de perto dos meus amigos, onde eu morava lá tinha um mato, tinha uma pedra, eu subia na pedra lá e lá eu às vezes ia falar com Deus sozinho. E várias coisas aconteciam. Então uma vez o pessoal estava lá, né, querendo pegar um passarinho, ninguém estava conseguindo, eu fui lá e eu disse assim, Deus, e eu também não estava pegando, né? Eu disse, se tu fizeres com que caia um passarinho na armadilha ali, eu vou soltar o passarinho. Fiz um voto com Deus. Rapaz, e caiu o passarinho. O passarinho era mais bonito do que todos os outros que todo mundo tinha ali. Aí eu peguei, o pessoal perguntou, o que tu vai fazer? Eu vou soltar. Não, como que tu vai soltar? E eles não entendiam, e eu também não contei para eles que eu tinha feito um voto com Deus, que eu ia soltar aquele passarinho. Eu soltei o passarinho, cumpri ali. E aí eu lembro-me que quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a perceber que muitas coisas muito diferentes aconteciam comigo, e outras que eram fortes demais, talvez, elas não aconteciam comigo, mas aconteciam com alguém próximo a mim, e eu via de perto. E eu achei aquilo estranho. E eu lembro que um dia nas orações, um dia eu estava andando na rua, não estava nem orando, eu estava caminhando na rua, eu lembro até hoje da rua que eu estava entrando, e eu disse assim, Deus, por que isso? Por que parece que ou as coisas acontecem comigo ou com alguém perto de mim, de um jeito que acontece? E aí Deus falou comigo, mas eu não sabia, né, que era Deus falando. E ele disse assim, é porque um dia tu vai ser pastor. E tu vais precisar entender as coisas que acontecem com as pessoas, para que tu possa entender a dor delas e tu possa atendê-las. E eu peguei aquilo ali, eu tinha 13 anos e guardei. E só deixa eu tomar uma aguinha. Eu lembro que mais ou menos nessa época também, um dia eu estava orando no banheiro e eu não sabia o que era a presença de Deus, né? Mas eu sentia a presença de Deus no banheiro. Só que eu não sabia o que era aquilo, mas era uma sensação tão gostosa, tão maravilhosa. E eu estava tão bem. E eu disse para Deus assim, isso eu tinha uns 14 anos. Puxa Deus, eu não quero jamais sair da tua presença. E aí eu lembro que Deus falou assim, mas tu vai sair. Tu vai sair, tu vai passar um tempo fora e depois tu vais voltar.
E eu disse assim, Deus, então ao menos não me deixa ser maldoso. E um tempo que eu saí, fiz bastante coisas erradas, mas de certa forma havia um freio. Em vários momentos eu percebia um freio. E muitas vezes eu planejava fazer alguma coisa errada e o plano estava correto, estava tudo perfeito, mas dava um problema e dava alguma coisa, a tal ponto que eu comecei a perceber que Deus estava frustrando muitos daqueles meus planos. E depois eu agradeci a Deus, porque hoje eu vejo que existe uma lei da semeadura até na carne. Então, quanto mais eu fosse longe e praticasse maldades, mais seria depois para eu me corrigir nesses vícios. Porque Jesus perdoa, Jesus transforma as vidas das pessoas. Só que existe uma lei da semeadura. Aquele que semeia na carne, da carne colhe corrupção. Uma pessoa que não se atolou no pecado, ela tem mais facilidade para lutar contra aquele pecado do que alguém que se atolou. A carne dessa pessoa é a primeira inimiga dela. E eu creio que muitas das coisas onde Deus colocou o freio foi essencial para que depois eu tivesse força para poder me levantar e sair dali. E aí, quando eu já estava lá com uns 15 anos, eu decidi, não, só realmente chutar o pau da barraca. Eu chutei o pau da barraca, mas Deus não endossou o chute. Então ele botava esses freios, né? Uns 15 anos ali. Até que eu fui chegando lá pros 20 anos, por ali, era o ano de 97, 19 anos. E um dia eu estava passando com um amigo numa rua e entramos na igreja do Evangelho Quadrangular. E eu falei para você, cara, vamos ali, vamos entrar? Vamos. Tá passando na frente. E Deus falou comigo de novo. Ele disse assim, aí, tá pronto para voltar? Aí eu disse assim, não, Deus, contigo eu quero andar contigo, mas com esses malucos aí, não, os crentes são doidos. Eu pensava assim, mal sabia eu que eu ia ficar mais doido ainda. E era interessante que mais ou menos nessa época, um dia eu estava acampado com o pessoal no Moçambique, né? Eu amava capoeira, estava acampado com um monte de capoeirista no Moçambique, jogando capoeira à vontade, comendo um risoto com marisco, pego na pedra, tudo. Teoricamente era tudo perfeito, mas eu dizia assim, Deus, mas isso aqui não é o meu lugar. Aonde é o meu lugar? Eu já estive no meio de um monte de tribo e eu não me encaixo. E mais uma vez vinha aquela voz, o teu lugar é na minha casa, mas eu não entendia, né? E aí, enfim, depois disso eu fui aquela vez na igreja, entramos, aí eu saí. Meu amigo não sabia nada do que estava acontecendo. E isso foi em 97. 98 foi o pior ano da minha vida. 98, aí aconteceu um monte de coisa ruim. Foi o ano que Deus apertou o sapato. E aí, para eu não me prolongar em alguns detalhes, chegou numa situação lá que era bem complicada e eu disse, Deus, eu preciso da tua ajuda nessa situação. E eu já não buscava mais a Deus. Naquela história de que se afasta, mas fala com Deus, hoje o sujeito fala com Deus todo dia. Daqui a um mês ele fala um dia sim, um dia não. E com o passar do tempo ele vai esquecendo, o homem vai esquecendo de Deus e ele não se dá conta de que ele está esquecendo. E Deus vai se tornando só uma teoria na mente dele. E para reverter isso, Deus precisava de um choque. Então o primeiro choque foi ali. E aconteceram várias situações, eu estive no meio de pessoas que, para ter uma ideia, certa vez eu estava sentado numa mesa e estavam planejando um homicídio. E eu não queria que aquilo acontecesse. E eu comecei a tentar mexer para que não acontecesse. Só que ao mesmo tempo eu não podia dizer que eu não queria que acontecesse, porque eu me tornaria o alvo. E a pessoa que estava meio que puxando aquilo percebeu que eu não queria, que eu estava atrapalhando os planos. Porque eles queriam fazer a coisa toda de um jeito. Eu disse assim, não, tem que planejar melhor, mas eu estava querendo ganhar tempo para pular fora. Enfim, e nessa história eu meio que me tornei um alvo. Aí eu consegui ainda me livrar com aquilo, pedi orientação de Deus, mas naquela época havia uma menina que eu gostava dela. E ela estava naquele meio. Só que ela era muito inocente. E eu não podia chegar para ela e dizer, está acontecendo isso, sai fora. Porque se eu dissesse, ela iria chegar para as pessoas, iria perguntar, é verdade que está acontecendo isso? E aí eu dançava.
Eu disse, Deus, eu não tenho como ajudá-la. E eu te peço, tira ela dessa situação, faz acontecer alguma coisa. E realmente aconteceu uma confusão lá. No meio da confusão, um brigou com o outro, aí um denunciou o outro. Eu disse, pronto, agora é a hora. Eu chamei ela e falei assim, olha, é assim, porque ela era vítima de extorsão. Eu disse, é assim, assim, assim. Eles estão fazendo isso para te extorquir, assim, assim, assim e tal. Ela disse, não, agora eu estou percebendo. E pronto, aí deu para eu tirar ela e sair também. Enfim, foi um dos motivos que aquele foi o meu pior ano, né? Quando chegou no ano seguinte, um amigo meu me chamou para tomar uma cerveja e tal. Eu estava muito gripado de cama. Eu disse, cara, não vai dar. Ele disse, não, cara, porque aconteceu um problema aqui. E nessa época eu treinava capoeira, né? E eu era soberbo, assim. Eu me achava nesse sentido, né? E eu disse para ele assim, cara, tá, eu vou aí. Mas eu ia já para tentar evitar uma confusão, na verdade. Porém, antes dele ligar, eu tinha tido um sonho ali que ele tinha coisas acontecendo estranhas na casa dele, tipo gaveta abrindo, roupa voando dentro da gaveta, alguma coisa sobrenatural. E aquilo já me deu um alerta de que tinha alguma coisa ali espiritual por trás. E eu fui na casa dele. No caminho, 2 vezes aconteceram de pessoas me tentarem puxar uma briga comigo. E aquilo para mim era tentador, porque eu, né, enfim, eu me achava nesse sentido. Mas era raro eu andar na rua e alguém puxar briga comigo, como é raro qualquer um. E naquele dia, para ir na casa dele 2 vezes, né, eu percebi isso, não, isso aqui tem alguma coisa espiritual, não pode? Tá associado ao problema que tem lá. Nós chegamos lá, ele estava acreditando numa história que não fazia o menor sentido, né? Os rapazes da rua fizeram uma brincadeira de estigar um cachorro em cima de um outro menino. Ele já pensou que o cachorro estava sendo estigado em cima dos filhotes da cachorra dele, já queria ir lá brigar com os caras, aquela coisa toda. Eu disse para eles, cara, teu problema não é com eles, teu problema é com esse espírito que está encostado em ti. Eu já tinha falado para ele algumas vezes que eu percebia uma mudança de comportamento nele muito estranha em alguns momentos. Aí a mãe dele, que estava afastada, disse assim, olha, gente, tem uma igreja lá, assim, 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 vão lá naquela igreja. E era justamente aquela mesma quadrangular que nós tínhamos passado. E nós fomos. Não era dia de culto, mas era o dia de reunião de casais. Nós esperamos acabar a reunião e falamos com o obreiro que estava lá. Aí ele falou com a gente e tudo, explicou e tal. E foi interessante que ele virou para mim e falou assim, cara, tu vai ser um missionário. Porque assim, tu não estavas nem na igreja para entrar no meio de um negócio desse, numa situação dessa, para vir aqui. Deus tem algum propósito contigo, tu vai ser um missionário. Aí, tá, o tempo passou e eu pensei assim, cara, né, numa expressão que eu usava lá fora, eu botei água no chope daquele espírito. Ele agora vai querer minha cabeça, porque eu estraguei o plano dele. E eu pensava assim, para mim ali foi uma pancada muito forte, porque eu me sentia muito seguro em confronto contra homens. Mas agora, como é que eu ia confrontar uma coisa que eu não era imune aos meus socos, aos meus chutes e qualquer outra coisa que eu fosse usar? Eu estava desarmado. Assim, ele podia fazer qualquer coisa comigo e eu não podia fazer nada. E eu me senti vulnerável, muito vulnerável. Eu disse assim, cara, eu tenho que ficar aqui grudado com Jesus, porque senão eu estou lascado. E eu fiquei na igreja. Eu pensei assim, uns 3 meses eu acho que eu vou passar aqui na igreja e daí depois deve esquecer e eu saio fora. 3 meses, quando estava acabando, chegou o genro do pastor, o amado Heron. Eu estava olhando para a igreja, me despedindo, ele veio, Juliano, cara, eu tenho uma peça para fazer e eu estava orando e só me vinha tu na cabeça. Preciso da tua ajuda para fazer um personagem. E ninguém sabia que era o meu último culto. Eu assim, tá bom. Eu vou dizer não para Jesus? Não vou, fiquei ali. Apresentei a peça, agora eu saio. Chegou ali da adolescente. Juliano, eu estou com um problema nos adolescentes, porque eles estão me dando a volta. Como tu viesse lá de fora, do mundo, tu conhece as malandragens deles. Então me ajuda aí, porque os caras estão no meu ponto cego, né? Aí eu disse, não, tá bom. E nessa história eu fui. Fiquei, ela praticamente me discipulou, me ajudou muito, a Elaine, né? E aí eu fui ficando na igreja e mais tarde ajudei ela nas ministrações, depois fiz a formação teológica da Quadrangular e acabei
caminhando e me tornando pastor. Muito bom. Juliano, eu percebo que tem talvez Deus tenha te colocado isso, né? Essa sensibilidade para perceber as questões espirituais, né? Desde os 5 anos, né? Quando tu vê aquela situação com teu pai, tu já vai na tua mãe. Então, imagino que de alguma maneira o Espírito já estava te dando esse discernimento espiritual, né? Como que tu crê que nós podemos desenvolver? Ou tu crê que é dom essa possibilidade desse discernimento espiritual? É assim, ó, ali aquele episódio do meu pai, 5 anos era quando ele estava orando a Deus. Mas o problema lá que eu fui na minha mãe, eu tinha 1. Era um ano. Era 1 e pouco. Foi um pouco depois do acidente dele. Bom, assim, a Bíblia fala sobre o dom de discernimento de espíritos. E o apóstolo Paulo fala sobre pedir, né, sobre buscar os melhores dons. Porém, algumas coisas que aconteciam ali, eu não sei dizer ao certo até que ponto que era dom ou era uma observação. Por exemplo, no caso daquele meu amigo, eu observava que o comportamento dele saía muito da curva. Por exemplo, ele era um cara com um perfil muito calmo. E de repente, em um momento, ele estava transtornado. Então, não era ele. Não era o comportamento padrão dele. Como eu conhecia o padrão dele, eu sabia o que não era o padrão. Então, mais ou menos naquela época também aconteceram algumas coisas, porque assim, havia no nosso meio e pessoas ao nosso redor que também mexiam com o ocultismo. Então, por exemplo, certa vez nós estávamos na casa dele, e a casa era de madeira, estava eu, ele e um outro amigo nosso. E nós começamos a escutar um barulho, como se fossem umas garras raspando na parede. E nós pensamos que era alguém querendo para dar um susto, até pensamos no padrasto dele, namorado da mãe dele. E nós saímos. Só que nós chegamos naquela esquina onde estava tendo aquele barulho, aquela esquina da casa, muito rápido. E o vão era muito grande. Não dava para ninguém ter se escondido. Tipo assim, a distância para a gente chegar era muito menor do que a distância para alguém se encontrar alguma coisa para se esconder. Esse cara, não tem ninguém. Aí a gente pegou e entrou de novo, e o barulho continuava. E a gente fizemos até outra coisa. Foi eu e outro amigo nosso, a gente deu a volta pela casa, para cercar a casa toda, e nos encontramos do outro lado, pensando que era alguém. Não tinha ninguém. A gente volta para casa, o barulho continua. Então algumas coisas assim aconteciam que já iam me acendendo uma luz. Quando eu falei com ele, ele tinha uma irmã que era ocultista, e ela sempre me permite mencionar o testemunho dela. É o único que eu tenho autorização para mencionar, né? E esse rapaz, eu falava para ele só, olha, tem alguma coisa tal. E aí um dia mas eu sempre percebendo a mudança do comportamento, percebi que estava diferente, estava esquisito. Até o olho dele ficava mais avermelhado. Não era um vermelho, tipo, como se você olhasse um desenho animado. Não, as veias realmente ficavam mais dilatadas em alguns momentos, e eu percebi aquilo. Eu depois atendi várias pessoas com problema espiritual, tá? E isso não é comum. O olho ficar vermelho desse jeito, isso aí raramente acontece. Geralmente, durante as manifestações, os demônios ficam até de olho fechado, né? Isso é o mais comum. Mas no caso dele, aquilo me chamava a atenção. E eu lembro que quando eu convenci ele que ele tinha um problema, que ele precisava de ajuda, que foi antes daquela situação toda, ele já estava começando a acreditar. Por isso que quando eu falo para ele, tu sabes que o problema é esse que está aí do teu lado, é porque já era uma continuação de conversas que nós tínhamos. Depois que eu convenci ele, a irmã dele veio falar comigo e disse assim, olha, lá no local lá onde eu vou, disseram que ele tem um problema espiritual. Aí você pensei, agora que eu já falei para ele, é que eles vão dar um alerta. Era para ele ir lá para fazer um ritual assim, assim, assim. Mas aí ela falou com uma irmã que amava, assim, mas eu sei que ele não vai. Então, assim, leva o meu irmão para a igreja. Nessa época, eu estava começando aí no catolicismo, que eu vinha de uma base católica, né? E eu fui... e eu concordei com isso. Eu lembro que quando eu saltei do ônibus, a voz me disse assim, de novo, né, Deus falando, mas eu não sabia. Cuida quando tu entrar na tua casa, porque esses espíritos vão usar a tua irmã para começar uma briga contigo. E eu e minha irmã, no tempo que a gente era do mundo, né, todos os irmãos, às vezes tem atrito, tem briga, mas eu e minha irmã era pior. A gente brigava bastante. E eu lembro que assim, em vários momentos, quando eu fui do ponto de ônibus até a minha casa, eu era lembrado. Quando tu chegar em casa, cuida. Eu pensei assim,
Rapaz, eu vou chegar lá, eu vou abrir a porta, a casa vai desmoronar, né? Quando eu tô passando embaixo da sacada, a minha irmã cuspiu em mim. Eu tava esperando quando eu abrisse a porta. Eu nem abri a porta. Foi antes. Foi antes. Eu já entrei no apartamento azedo, né? Aí a minha mãe já chegou, não, é que ela foi morder um presunto, o presunto tava estragado. Mãe sendo mãe, né? A mãe tentou botar ali um pano quente e quem tava transtornado ali era eu, né? Eu lembro que eu falei pra mãe assim, fica tranquila que eu já sabia antes de chegar aqui. Fica tranquila. A ira tava assim, numa escala de 0 a 10, tava em 10. Eu fui pro quarto, me controlei, fui tomar meu banho, porque eu já sabia, tinha sido avisado daquilo ali. Né? E aí depois a coisa foi desenrolando e, por fim, realmente eu e ele acabamos indo para a igreja. Né? E nós nos convertemos lá na igreja do Evangelho Quadrangular, nós nos batizamos no mesmo dia também. E assim, aquilo ali, na verdade, foi o gancho para começar. Agora, voltando à tua pergunta, né? Existe o dom realmente de discernimento de espíritos, existe a questão da observação, então existem algumas coisas que são características. Eu ali, naquela época, observava muito mais por aquilo que estava fora da curva, né? Mas depois a gente vai mais tarde orando por pessoas e lidando com várias situações de pessoas endemoniadas, a gente começa a perceber algumas outras coisas de uma maneira empírica também, né? A tal ponto que certa vez levaram um rapaz na igreja, ele fingiu que estava endemoniado, eu fui orar por ele, o rapaz começou a dar socos, tudo, só que ele errou no teatro. Havia algumas coisas que pensei, isso aqui não é espiritual. E o pessoal estava até segurando ele. Enquanto nós percebemos que aquilo ali não era espiritual, eu falei, pessoal, você não pode soltar. Aí eles soltaram ele olhou o cara feio, saiu da igreja. Depois a mulher dele foi atrás, aí ele fingiu que não lembrava de nada. Né? A família depois foi conversar com a gente e a gente falou assim, não, aquilo ali não era... Ele pode ter problema espiritual, mas aquilo ali era ele fingindo. Né? Então, algumas coisas a gente vai observando. Por discernimento, que eu diria que assim, ó, discernimento de espírito, já aconteceu em algumas situações. Se isso é o discernimento, comigo ele se manifesta diferente do que nessas situações. Essas situações eu via muito mais uma leitura, eu observava fatos. Ó, isso aqui, aquilo ali, aquilo ali. Discernimento já aconteceu assim, eu chegar num lugar, certa vez eu entrei no estabelecimento comercial e eu percebi a presença de um espírito de mentira, de trapaça, um espírito que fosse especialista nessa área. E eu falei assim, rapaz, eu nem esperava que tivesse nada desse tipo, né? Nenhum espírito nessa área. E aí mais tarde um conhecido falou assim, Juliano, aquilo estabelecimento que aconteceu aquilo? Que tu tivesse aquela sensação que eu havia contado para ele, assim, foi tal estabelecimento, assim, tomei um calote deles. Eu assim, olha. E também acontecia numa casa que eu entrava, na casa de um amigo, eu dizia assim, rapaz, sempre que eu chegava naquela casa eu tinha uma certa sensação de um certo mal-estar, mas ali eu acho que até não era nem discernimento de espírito, eu acho que eles me atacavam. Era um ataque espiritual. E eu sentia assim, como se fosse uma sensação de pressão baixa, assim, como se fosse dando uma moleza, Eu assim, engraçado, eu só sinto isso aqui nessa casa. Aí, de novo, a comparação, né? Com o padrão. Eu assim, se fosse pressão baixa, eu sentiria isso em outros lugares. Não tá batendo. Aí, quando eu percebi que aquilo era um ataque, eu disse assim, Deus, mas o que é isso? E aí Deus falou para mim assim, ó, espírito de idolatria. Só que eu não via nada de idolatria na casa. Então, para mim, aquilo era estranho. Um outro dia eu fui lá, e era a casa de um amigo meu da igreja. Outro dia eu fui lá, perguntei para ele, e de novo eu senti aquela sensação. Eu disse assim, Deus, por quem é que esse espírito entra na casa? Porque... E aí foi passando as imagens dos familiares na minha frente, uma a uma. E quando chegou na imagem do pai dele, a imagem veio e parou. Ela não passou. Esse é o pai. Aí eu resolvi falar com ele. Assim, cara, acontece assim, 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 assim. Mas para mim não faz o menor sentido. Porque eu não vejo nada de idolatria. Ele assim, tu não vê porque tu não vai no quarto dos meus pais. Mas o meu pai tem um ídolo. Fica na cabeceira da cama dele. Que ele ganhou de um parente. Tá lá. Eu assim, olha só. Ali é a confirmação, né?
Então, mas essa dali eu diria até que não foi discernimento, foi um ataque, né? Aquela outra situação, eu diria que foi um discernimento realmente. E existe discernimento espiritual dado pelo Espírito de Deus, né? Porque eu digo que é discernimento porque eu não estava vendo nada que corroborasse com aquela conclusão, diferente de algumas situações em que a gente vê, né? E eu creio que quando Paulo fala assim, olha, buscai com zelo os melhores dons, também sempre será de acordo com o propósito, né? Então, e a situação. Às vezes, eu já vi várias pessoas falando assim, estou vendo anjo, vendo... Eu digo assim, ó, eu vi anjos algumas vezes, mas ó, todas as vezes em que eu vi anjos, não foi por uma situação de eu olhar e ver, puxa, que bonito que é um anjo. Geralmente foram situações de confronto espiritual muito intenso, em que Deus acho que abriu para mim naquele momento para que eu soubesse que eu não estava sozinho. Uhum. Né? Uma delas, acho que foi a primeira vez que eu tive uma visão nesse sentido. Estava uma pessoa da igreja tentando expulsar um demônio e eu cheguei, a pessoa me chamou, eu cheguei depois e não saía e já era 2 da madrugada, eu estava muito cansado. Então, que eu cheguei para expulsar, eu puxei a cadeira e sentei, porque eu não aguentava mais em pé. E lá pelas tantas, e o demônio debochando. E ele debochava da pessoa, principalmente, que estava muito nervosa, e ele aproveitava e debochava, e falava, olha que engraçadinho, ficava rindo e tal. E eu disse assim para Deus em pensamento, sim, Deus, eu não aguento mais. Eu já tinha mandado sair também, não tinha saído. Eu disse para Deus em pensamento, se Deus, eu não aguento mais. Manda um anjo, porque eu não estou mais aguentando. Aí o que aconteceu? O demônio olhava para a pessoa, olhava para mim, olhava para a pessoa, olhava para mim. Ele ficava naquela ali, né? E de repente eu tive uma visão espiritual de um anjo chegando por trás de mim, entre eu e a pessoa. Mas eu achei que era imaginação da minha cabeça, eu não levei a sério. Você sabe, eu estou imaginando. Eu pedi um anjo, eu estou imaginando o anjo chegando, né? Só que o demônio olhou na mesma direção e arregalou o olho. Ele olhava para mim e olhava para a pessoa. Ele olhou para mim, olhou na direção do anjo, arregalou o olho e disfarçou, olhou para a pessoa. Aí eu pensei, opa, não é imaginação minha, porque ele também viu. Aí eu falei assim, demônio, tu visse o anjo que acabou de chegar, não foi? Aí ele olhou pra minha cara, sério, como quem diz, a piada perdeu a graça. Aí eu pedi pra pessoa sair. Eu lembro que eu só segurei nos pulsos da pessoa que estava endemoniada. Era bem isso, ministério, então eu não tinha muito jeito para lidar com a situação, então eu segurei no pulso. E eu citava versículos, né? Versículos que declaram a vitória da igreja sobre os demônios. Por exemplo, está escrito, demônio, eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará mal. Eis que o Deus de toda paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Eu ia citando versículos que eu tinha aprendido com um professor meu de teologia que citar versículos dessa forma era uma forma de usar a espada do espírito no confronto espiritual. Então eu pensei na hora, assim, ó, a ordem para ele sair já foi dada. O anjo já chegou para fazer cumprir a ordem. Eu só vou bater com a espada até a hora que ele não aguentar mais e sair. Aí daqui a pouco a pessoa falou para mim assim, Juliano, sou eu. Aí eu falei assim, para saber se era a pessoa ou não. Tá bom, então fala para mim assim, ó, Jesus Cristo veio em carne. Né? 1 João capítulo 4. Os demônios não confessam essa frase. Ela falou assim, ó, Jesus Cristo veio em carne. Eu disse, bom, agora eu sei que eu estou falando com a pessoa mesmo. E aí acabou. Então, aquela visão de anjos, ela não foi para eu contemplar aquilo e dizer, puxa, que bonito. Não, foi no momento de intensa batalha, onde assim, Deus permitiu que eu visse, porque a fé da outra pessoa e a minha estava quase desfalecendo, né? Uhum. Então foi nesse sentido. E isso me leva muito a crer que Deus vai fazendo as coisas conforme também a gente vai precisando. Né? Se a gente observar lá o milagre da multiplicação, Jesus não pega o cesto e o pão e o peixe se multiplicam dentro do cesto. Não, é durante a distribuição, enquanto a coisa vai acontecendo. Faz sentido. E é nesse sentido que as coisas no reino acontecem. Uhum. E a gente tem que ir crendo e indo. E essas situações foram me ensinando a confiar. Né? Depois eu saí no momento que eu cheguei na igreja me sentindo vulnerável ao ataque deles, e eu estava ali atrás de Jesus muito mais que me escondendo,
para depois de algum tempo passou a ser uma coisa mais que normal, assim, não, vou lá, vou confrontar, não, vai estar a pessoa, vou orar, a pessoa tem um problema espiritual, tem espíritos atacando ela, não, mas quem está comigo é maior, então não tem problema, só cala a boca, sai, e tudo ficou leve, ficou tranquilo, porque aprendi a conhecer Jesus ali na batalha, né? Naquela época não tinha, tanto que essas visões de anjos aconteceram, geralmente foram lá no início. Uma outra que aconteceu foi, eu estava numa igreja, uma igreja muito pequena, e eu tive uma visão que eu não via completa, eu via como se fosse só o peitoral, só que era como se fosse um peitoral muito largo, como se fosse um anjo muito forte, eu não entendia aquilo. De alguma forma, a mensagem é que o anjo era muito forte. E eu lembro que eu estava orando por várias pessoas que estavam endemoniadas, e quando eu cheguei em um determinado sujeito, que ele tinha um histórico de ficar endemoniado e agredir a esposa, com muita violência. E eu lembro que quando eu cheguei nele, ele já estava manifestado, ele virou para mim, como se fosse me encarar, mas com o olho fechado, ele não abriu o olho. E o Espírito falou assim, a tua sorte é que as minhas mãos estão amarradas, senão tu ias ver o que eu ia fazer contigo. Aquela frase, obviamente, é a intenção de me intimidar. Eu não sei se foi já por causa da situação, da visão que eu já tinha tido, eu só interpretei aquela frase da seguinte forma. Bom, quer dizer então que já está amarrado, já acabou o combate, já deu para ti, já está derrotado, amarrado, só falta sair. A minha interpretação foi outra, né? E depois disso não tem mais sido tão comum, mas eu acho que também porque não tem sido necessário, né? Eu acho que à medida que a gente vai também se colocando à disposição e Deus vai colocando a gente em alguma situação em que a gente precisa de algo a mais, ele acaba provendo esse algo a mais, né? Ali na hora. Deixa eu te fazer outras questões aqui que eu acho que são bem relevantes dentro do que tu colocou. Quando eu olho, até o que tu falava um pouco antes, que às vezes é difícil discernir para quem está olhando numa primeira vez o que é espiritual e o que talvez possa ser uma questão psicológica, né? O nosso cérebro é feito também de... Né? Tem questões psicomotoras, enfim, uma série de coisas que envolvem a cognição ou envolvem uma questão espiritual. Né? A gente olhando aqui para as famílias, para os pais, para as mães que estão vendo isso e talvez percebam isso em alguém dentro da sua casa, que de repente ela está ali normal e daqui a pouco ela tem surtos. Né? Como que a gente pode discernir de fato o que é espiritual e o que não é? E ao discernir, o que seriam os primeiros passos para identificar o que é e para resolver o problema? Eu diria algo além. Eu acho que, geralmente na prática, eu pulo uma etapa. Eu diria que eu pulo a etapa do discernir. Por exemplo, principalmente em cultos de libertação. Quando a gente vai fazer um culto de libertação, eu tenho ali na minha frente várias pessoas. Eu olho para elas e eu não estou vendo nenhum espírito maligno. Eu não estou expulsando porque eu estou vendo. E, geralmente eu até costumo dizer isso para a igreja. E os pastores que estão ali, obreiros que estão me ajudando, eles também não estão vendo. O que nós fazemos? Nós damos um ataque. Se não tiver nada, o ataque vai passar em branco. Se tiver alguma coisa, ele vai sofrer aquele impacto do ataque e ele não vai aguentar, vai acabar manifestando, enfim. Então a minha abordagem geralmente é assim, tá na dúvida? Ora, repreende e ataca. Se não tiver nada, essa oração também não vai fazer mal. Então pronto, eu não preciso saber que tem. Agora, nessa questão ali, tua pergunta, ela vai ter, eu botaria até um outro fator. Tem um fato psicológico, mas tem também o fato da química do cérebro, né? Por exemplo, quando um psiquiatra trata alguém, ele está interferindo na química. O psicólogo não, mas o psiquiatra ele está na química, está atuando ali. E nós atuamos do lado espiritual. Agora, pensa o seguinte, esses espíritos têm mais de 6.000 anos de experiência no que eles estão fazendo. Eles sabem jogar, eles conhecem a mente humana. E eles não vão... Quando eles controlam alguém, como o endemoniado gadareno, ou todos os outros casos que a gente vê na Bíblia, eles não estão controlando cada dedo do corpo como se fosse uma massa de modelar. Não, eles provavelmente tomaram conta do computador central. Agora, controlando o software, eles estão controlando o hardware, né? Eles são como um software que está controlando o hardware, ou seja... Ricardo gostou da analogia, né, Ricardo? Gostou muito. Ricardo da tecnologia. Já pensou, ó? Falaram a minha língua, né, Ricardo?
É isso aí. Então, só que assim, eles estão fazendo essa interferência nesse computador que é a mente humana, e ela vai ter diferentes graus, ela vai ter, né, várias características que vão depender do tipo de espírito que age, da forma como ele gosta de agir, da personalidade dele, porque todo ser que Deus criou com uma personalidade própria. Eles são anjos, foram criados, né? A gente vê um pouco disso aí na Bíblia, por exemplo, Miguel. Quando Miguel chega, parece que a gente já imagina Miguel chegando com a espada na mão, que o seu negócio vai pegar. Miguel chega na guerra. A gente não vê Miguel chegar para dar recado. Gabriel já aparece para dar recado. E quando a briga fica muito feia, ele só, Miguel vai me ajudar. Né? A gente vê, eles têm personalidades e ações diferentes, né? São divididos em categorias diferentes. E nos evangelhos nós observamos que os espíritos malignos, eles agiam também de maneiras diferentes quando Jesus chegava. Tinha da mulher enferma que ele chega ali e faz de conta que é invisível, né? Sou invisível, ele fica ali, né? Fica quieto como se Jesus não estivesse vendo. Jesus entra na sinagoga, prega e ele continua na mulher. Jesus vai lá, toca nela e diz: ser livre da tua enfermidade. Agora ele vai sair. E nem é relatado, e talvez não tenha acontecido, dessa mulher ter uma manifestação, como a gente chama. Mas Jesus diz que era um espírito de enfermidade que tinha ali. Satanás mantinha ela presa. Aquilo não era uma enfermidade meramente física. Nós temos outras situações em que Jesus está pregando e o espírito pega um homem em algum lugar e esse homem vai até lá onde Jesus está indo. Observe que é um comportamento diferente do outro. O primeiro ficou calado. O segundo já foi para uma confrontação, né? A gente vê essa diferença e eles terão essa diferença. As vítimas deles também têm as suas diferenças. Cada pessoa tem as suas características, seus pontos fracos, fortes, seus traumas, a química do cérebro com uma determinada composição, e esses seres sabem jogar esse jogo, né? E aí é aonde a gente lida. A nossa dificuldade vai ser que nós, pastores, às vezes teremos a compreensão espiritual. O psicólogo vai ter a psicológica e o psiquiatra vai ter a parte química, a parte médica, né? E aí nós teremos ainda uma outra que é a maior dificuldade, é a combinação. Eu diria o seguinte: até hoje eu não tenho um conceito formado sobre o que acontece em casos como era do meu pai, diagnosticado com esquizofrenia. Talvez a pessoa ela tenha realmente um problema, ela tem um problema psicológico, talvez ela tenha algum problema na química do cérebro, e ela pode ter um problema espiritual, um ser espiritual se aproveitando desses problemas, porque, né, no computador, vamos lá, de alguma forma o computador está vulnerável a um ataque por causa daquela situação. Talvez a dificuldade da pessoa de manter o controle sobre a sua própria mente facilite a ação deles. Então, é difícil às vezes, e por isso às vezes é um ataque que vai por 3 flancos, né? Mas inicialmente dentro de casa é orar, repreender, expulsar, atacar de forma espiritual, para começar. Isso. Em casos, assim, já houve casos de pessoas que estavam com esquizofrenia, muito transtornadas, estavam agressivas, e aí me perguntaram assim: tá, eu levei na igreja para orar, o pastor orou e não resolveu, faço o quê? Disse: querido, interna. Use os meios que estão na tua disposição para resolver esse problema. Vai evangelizar, vai falar, né, de Jesus com a pessoa. Se já foi orado, não resolveu, deixa para falar depois que a pessoa estiver mais calma. Agora, talvez seja a hora de fazer um movimento estratégico um pouco diferente. Contém ali e faz depois lá na hora que tiver melhor. Tu estava falando um pouco que em determinados momentos o espírito não se manifesta, né? E aí, aproveitando o gancho, poderia falar um pouco do que é a diferença de uma opressão e de uma possessão espiritual? Eu diria que ela é um pouco mais conceitual, né? Existem muitas pessoas que estudam essa área e eles vão fazer bastante essa diferenciação entre opressão e possessão, né? Eu vou falar agora um pouco da minha abordagem. Tá? A minha não é majoritária e ela também não vai ser secundária, mas eu vou tentar explicar mais ou menos como que eu entendo isso. Primeiro que assim, a gente não encontra na Bíblia a palavra opressão espiritual. Não tem isso. Essa separação. Por isso que fica mais difícil ainda de definir biblicamente o limite. Porque não tem. E, na verdade,
Não existe na Bíblia, no idioma, no grego, a ideia de possessão. Isso não existe. A ideia da possessão, existe a possessão no sentido inverso, que o homem possuía um espírito maligno, mas não que o espírito maligno possuía o homem. Isso vai surgir durante a tradução. As pessoas entendem dessa forma, mas os textos não falam nesse sentido. Eu acho interessante chamar a atenção para isso, porque possessão dá muito uma ideia de posse, de propriedade. E não seria muito o caso desse fenômeno. Ele é muito mais uma invasão. Ou seja, não é porque aquela pessoa ela tem um problema espiritual que ela é daquele demônio. Não é isso que acontece. Os textos não colocam isso. Em nenhum momento foi colocado. Quer dizer, surge na tradução, mas não está lá. E eu acho interessante abordar esse assunto porque isso é um ponto em que leva a muita desinformação. Aí muita gente acha assim, não, mas como é que esse sujeito pode ter um problema espiritual se ele é de Jesus? Ele foi comprado pelo sangue de Jesus, então ele não pode ser possuído por um demônio. Ele não é possuído, ele não é propriedade do demônio. O demônio é um outro mecanismo que funciona. Então, e é por isso que às vezes a gente vai encontrar algumas pessoas que aceitaram Jesus, e é o normal até. Por exemplo, o sujeito chegou, ele teve um problema espiritual. Ele chega na igreja, ele aceita Jesus, ele não está automaticamente liberto. Tanto é que, se nós acreditarmos que o sujeito... O que Paulo falou, né? Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. Não é verdade? Então, se eu for aplicar a lógica, eu não... E aí alguns falam, não, onde o Espírito de Deus está, um demônio não pode estar. Se eu aplicar a lógica, então um demônio jamais poderia estar em alguém que confessa Jesus como Senhor. Não é? A lógica, sim. A lógica seria essa. Mas aí a gente vê na prática que essa lógica não funciona. Mas não funciona por quê? É porque tem um pressuposto ali que ele não é verdadeiro. Que é o pressuposto de que o espírito maligno e o Espírito de Deus não estariam ali no mesmo lugar. E isso vai começando a... Eu sei que eu estou indo um pouco longe, vou tentar voltar para a pergunta para não deixar muito complexa a resposta. Então, esse mecanismo, ele já começa a ter um problema com as primeiras aulas de teologia sistemática. A gente começa a aprender teologia, a gente vai aprender sobre os atributos de Deus. Os primeiros atributos de Deus é que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Pô, se Deus é onipresente e os demônios dependem da ausência de Deus para estar em algum lugar, que lugar sobrou para eles? Se o Deus que é onipresente, então eles não poderiam nem existir. Então não dá ali. Aí o que acontece? O que a Bíblia vai mostrar? A atuação deles. E a atuação, ela vai sendo gradual. Essa graduação é que começa a ficar difícil de estabelecer o limite entre o que alguns... Aí, voltando para o pessoal que divide, né, na possessão e na opressão. Onde é que fica o limite? Ele começa a ser difícil de definir. Porque, por exemplo, quando Pedro é usado por Satanás para dizer para Jesus evitar a cruz, a gente não pode dizer que Pedro foi tentado pelo diabo. Ele não está pecando. Que mandamento que Pedro desobedece naquela hora? Ele está causando um problema para o plano de Jesus, mas ele não tem nenhum mandamento ali que ele está violando. Porém, ele foi induzido por Satanás a fazer aquilo ali. De alguma forma, e eu não acredito, e aí eu uso até o verbo acreditar, porque o texto também não me afirma isso, mas eu não acredito que Satanás entrou em Pedro para fazer aquilo ali. Eu acredito que ele tenha feito aquilo de fora, jogado a ideia de fora. Porque de fora ele consegue fazer sugestões. Quando ele sugestiona Jesus na tentação, ele com certeza não entrou em Jesus para fazer aquilo. Até porque Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Ou seja, ele não conseguiu acesso em Jesus. Em Pedro ele não conseguiu acesso. Em Judas ele já conseguiu. Que a Bíblia fala claramente que Satanás entrou nele. Né? Então ali nós vamos tendo uma graduação. Por exemplo, quando Davi levanta um censo de Israel, Satanás está induzindo ele a levantar aquele censo. Tudo bem, Deus tem os propósitos, mas se nós formos olhar
o mecanismo passou por Satanás. Satanás induziu Davi e Deus depois, né, vai entrar com juízo por causa daquilo. Então nós temos situações em que aquilo ali é gradual. Vou botar assim, é num grau menor. Uma leve sugestão. Nós teremos casos que é a maioria, e que as pessoas elas têm um problema espiritual, o espírito está ali, está sabotando a vida delas dia após dia, só que elas não sabem, essas pessoas. Elas não caem no chão tendo ataques. Isso aí é muito raro. Isso aí muitas vezes vai acontecer na hora do confronto. E ainda assim, desse jeito, é raríssimo, né? Só que aí eles conseguiram entrar. A gente diz assim, conseguiram, na linguagem que eles estavam usando da informática, eles conseguiram dominar o computador ali. E até esse domínio sobre o computador, ele é gradual. Porque muitas pessoas que eu atendi diziam assim, não, eu acho que o que eu estava tendo não era um problema espiritual. Porque assim, eu estava vendo tudo que estava acontecendo enquanto tu oravas por mim. E isso é 90%, as pessoas estão plenamente conscientes. Aí eu perguntava assim, tá bom, mas tu conseguias controlar o teu corpo? Assim, ó, não, eu não conseguia controlar o meu corpo, eu não conseguia controlar o que eu falava, isso aí eu não conseguia. Mas eu conseguia, eu estava ouvindo e vendo tudo. E raríssimos casos as pessoas disseram assim, não, eu apaguei, eu realmente não vi nada. Então até nessas manifestações há esse grau. E algumas das que falaram que estavam vendo e presenciando tudo eram manifestações bem violentas. Eram com o demônio rindo, debochando, tentando agredir, e a pessoa dizia, olha, eu estava presenciando tudo aquilo. Né? Então, por isso elas até pensavam, não, acho que era eu, porque estava acontecendo. Nós vimos uma graduação. Eu até acredito que o domínio é uma coisa, em alguns casos, intencionalmente, como se eles virassem uma chave na mente da pessoa e desconectassem a consciência da pessoa. Mas que isso não acontece sempre. É raro, né? Então aí nós vamos tendo uma graduação, né? Podemos colocar ali no meio, em algum ponto, o caso em que a pessoa é atacada com espírito de enfermidade. Como o caso daquela mulher. É ela que fala, é ela que interage com as pessoas o tempo inteiro. Sim. Mas ele está ali, ele está afetando o corpo dela, né? E nós teremos aqui situações que às vezes o pessoal bota como sendo só opressão, que seria o caso em que ele, na verdade, ataca sem ter conseguido espaço nenhum na vida da pessoa. É o que a gente entende que aconteceu, por exemplo, com Jó. Porque Deus disse, olha, ele não fez nada de errado. Né? Não tem nada ali. Mas até a carne dele foi atingida naquele ataque. Então até o corpo dele chegou a ser afetado, sem que houvesse alguma causa para aquilo, simplesmente com a permissão de Deus. E aí a gente graduar Paulo, temos outra situação com Paulo, né? Ele fala para os Tessalonicenses, olha, eu tentei falar com vocês não uma vez, mas duas, porém Satanás me impediu. Ou seja, Paulo enfrentou uma dificuldade espiritual tamanha que realmente impediu. Satanás ganhou aquela batalha. Só que, claro, né, ele perdeu a guerra, porque daí Deus provavelmente permitiu que Paulo perdesse aquela batalha, porque daí Paulo não vai lá, escreve, e o que ele escreveu para os Tessalonicenses nós temos acesso hoje. Se ele tivesse ido, ele tinha falado e a gente tinha perdido as informações. Então Satanás ganhou a batalha para perder a guerra. Né? Então, Deus no seu propósito. Mas se nós focarmos naquela batalha... 1 Tessalonicenses 2. Se nós focarmos naquela batalha, inclusive, se compararmos com as maldições que estavam previstas lá na lei em Deuteronômio, dizia sobre a pessoa empreender, botar a mão para fazer as coisas e não darem certo. Parece até que Paulo está debaixo daquela maldição. Ele botou a mão para realizar a viagem e deu errado. Né? E havia um mal espiritual fazendo aquilo ali. Eu acho que isso é o que o pessoal geralmente colocaria mais como a opressão. Seria geralmente aquilo que seria um ataque externo, não chega a entrar no corpo, né? Perfeito. Pastor, a gente está chegando ao fim, né? Queria agradecer a tua presença, né? Deixar uns minutos finais para que tu possa falar aqui com todo mundo, né? Até antes de finalizar, tu conversava com o Cado a respeito de material, né? É um material que tu produziu, acho que era importante compartilhar aqui do que... sim. Eu fiz um curso, eu estou fazendo... Algum tempo atrás eu decidi fazer um curso que era de libertação espiritual. E a finalidade era treinar outras pessoas para ministrar. Porque na igreja, muitas vezes, durante esse tempo todo, que eu ministro já há uns 20 anos nessa área, eu treino muitos obreiros para me ajudarem.
mas eu decidi treinar outros para que também ministrassem. Eu decidi botar isso na forma de um material infoproduto, porque o meu alcance aqui ele vai ser sempre limitado geograficamente. Mas com o infoproduto na internet ele pode, né, atingir pessoas mais longe. E há algum tempo eu peguei algumas dessas aulas, e foi até esse curso que eu fiz, o que o Carlos está fazendo, e eu separei um curso de batalha espiritual. Ele é um curso menor, né, focado na batalha espiritual, e no outro são abordadas mais coisas. Por exemplo, no curso completo, que ainda vai sair, ele vai abordar maldições, vai abordar um pouco sobre anjos, demônios, características deles, o que eles fazem, atendimentos, como atender a pessoas, aí várias dicas para a hora do atendimento, porque a ideia era que a pessoa pegasse aquele curso e aprendesse a ministrar a libertação, para que ela pudesse fazer diferente de antes, que eu só preparava para me ajudarem, né? O que ele está fazendo agora, ele é mais abrangente, né? Ele realmente prepara para o público dele, seria todo cristão que quiser aprender sobre libertação espiritual. E ele já está disponível, quem quiser? Esse do Ricardo está fazendo está disponível. Né? E o outro... Esse para encontrar, como faz? Se alguém tiver interesse aí que está nos vendo? Olha, eu teria como deixar um link com Claro, vocês, a gente pode colocar ali nas observações. Isso. E deixamos o link ali então nas observações do YouTube. Pode deixar o link ali. E aí as pessoas que estiverem... dá para botar ali um cupom também? Dá para colocar. Podemos fazer o seguinte, eu vou gerar um cupom especial para vocês. Tá, cupom TronoCast. Isso. Aí depois vocês me passam ali a data correto. A gente conversa ali depois sobre a data, o período. Aí eu gero um cupom ali para vocês, para que daí os espectadores do TronoCast possam ter ali um curso com desconto. Perfeito. Vamos fazer isso. Pastor Juliano Bedeiros, muito obrigado pela presença, né? Mais uma vez uma honra receber aqui. Essa mesa do TronoCast está disponível quando quiser compartilhar histórias, ou talvez esse novo curso completo, quiser aqui falar um pouco dele, né? Pegar um dia para contar como que ele está separado, os módulos e tudo mais, né? Essa mesa é do Senhor e tá para receber, assim, para compartilhar tudo que tu compartilhou aqui e muito mais. Muito obrigado, André. Foi uma honra estar aqui com vocês, né? Passar esse momento aqui contigo, passar esse momento com o presbítero Ricardo aqui. E estamos à disposição quando quiser abordar algum outro assunto nessa área. A gente pode conversar mais, se tiverem dúvidas, depois surgirem dúvidas ali que dê um norte aí para um segundo encontro, talvez. A gente está à disposição para servir e esclarecer, né? Porque eu creio que realmente o que a gente passa e vê a aplicação da palavra de Deus na prática, muitas vezes vai ser o que vai solucionar os problemas das pessoas. Ela saber, tá aqui, ó, a resposta que eu estava precisando para essa minha situação, tá aqui nesse versículo, e ela botar aquilo em prática e ter a vida transformada. Isso é muito importante, né? Hoje até eu acabei contando até mais histórias, né? Mas a gente pode fazer aí outro dia da forma como vocês quiserem, para que haja edificação para o reino de Deus. Tá bom? Amém. Muito obrigado. Juliano, Instagram. Se o pessoal te procurar no Instagram, qual que é o teu Instagram? O meu Instagram é Juliano CLMS. Juliano CLMS. Isso, pode me mandar uma mensagem lá, daí a gente pode conversar por lá. Muito bom. Mas esse material, pessoal, por um site? Tá pela Hotmart. Tá pela Hotmart, tá. Tem o meu site. Tá, tem o seu site. Tem o meu site. Eu tô com um site que é machaira.com.br. Machaira.com. Lembra da espada, né? Machaira.com.br. Tá. Aí ali tem esse material, esse curso que o Ricardo está fazendo. Tem também um e-book que eu lancei recentemente agora, não é, que é Mente Tranquila, Vida Produtiva. Vai um pouco para a área secular também, né? Que é sobre trabalho, impressão, sob pressão, para que a pessoa consiga ser mais produtiva e ao mesmo tempo sem entrar num estresse, numa descontrolado, evitar um pouco da síndrome de burnout, evitar ansiedade devido ao trabalho, né? Eu coloquei ali algumas lições que eu aprendi trabalhando sob pressão, realmente. Sou formado em administração também, né? E fui chefe de seção na área de RH de uma grande empresa daqui, e lidávamos com muita pressão, pressão de todos os lados ali. E
aprendi um pouquinho nisso e decidi colocar isso no e-book, né, e está lá também no machaira.com.br. Tá bom, muito bom, muito bom. Se você curtiu aqui esse assunto, né, e aprendeu um pouco mais hoje sobre o mundo espiritual, compartilhe isso com mais pessoas, leve esse vídeo, procura o Juliano Medeiros aqui nas suas redes, na machaira.com.br, para conhecer um pouco mais desses cursos, desses módulos e colocar isso em prática na sua vida espiritual. Obrigado pela presença, é uma honra, Ricardo. Obrigado aí por estar nos bastidores dando um apoio hoje. Juliano, obrigado mais uma vez pela presença e continue com o TronoCast. Um abraço!